Então estamos aqui com o Geraldo Campetti Sobrinho, que é vice-presidente da Federação Espírita Brasileira, coordenador da FEB Editora, responsável pela Biblioteca de Obras Raras e Museu da Federação, apresentador dos programas Livros que Iluminam e Entre Dois Mundos, uma visão espírita da realidade da FEB TV. Como é ter tantas atribuições em termos de voluntariado e conciliar tudo isso com a família e também com a profissão? Pois é, esse é um desafio grande, não é? E a gente conta com muita paciência, muita tolerância dos familiares, daqueles que nos apoiam, porque sempre é um trabalho coletivo, a gente não faz nada sozinho. E a impressão que a gente tem é que quanto mais a gente faz, parece que ainda é muito pouco diante do muito que a gente tem recebido. Então é uma questão da gente tentar organizar o tempo, não é? Otimizar esse aproveitamento com esforço, com disciplina. Não é que eu tenha essa disciplina e não tenha esse esforço ainda, eu preciso realmente me esforçar mais e ter mais disciplina. Mas a gente, com organização, com planejamento, a gente vai realizando as atividades necessárias, porque nós temos um dever e, ao mesmo tempo, uma dívida perante tudo isso que a gente tem recebido, né? Tanta bondade, tanta assistência, essa luz que o Espiritismo nos proporciona. Então a gente tem que procurar realmente fazer o que tiver ao nosso alcance. E eu confesso a você que eu me sinto ainda, assim, com uma certa cobrança com relação ao tempo. Eu me sinto meio endividado, ou bastante endividado, provavelmente com relação ao passado, em que eu perdi muito tempo, e hoje, então, sinto essa cobrança. É necessário aproveitar bem o tempo. É preciso fazer o melhor ao nosso alcance. E eu confesso a você que eu acho que ainda estou fazendo pouco, porque, no fundo, não é nós quem fazemos, né? São os espíritos amigos, são aqueles que estão nos ajudando, nós somos só instrumentos, e a gente vai aos pouquinhos. E você nasceu em lar espírita ou você aderiu à doutrina espírita em outro momento? Você participou do movimento espírita jovem? Pois é, acho que espírito assim endividado como a gente tem a oportunidade de nascer já num lar espírita, foi o meu caso, não é? Eu acho tão bonita a experiência de quem, por exemplo, não conhecia o espiritismo e pelas dificuldades, pelos problemas, às vezes se converte, não é? Foi o que aconteceu com o meu papaizinho pela dor, né, na família. Aí, naquela época, apareceu um médium curador, né? Curou a irmã dele, enfim, nesse processo da mediunidade com Jesus, e ele acabou se convertendo. Casou-se com a minha mãe era católica, também se converteu, e aí a gente já nasceu, desde o meu irmão, que é o primeiro irmão mais velho, né, o Carlos Campetti, até eu que sou o último, né? Todos nós já fomos criados num ambiente, num lar espírita. E desde a infância nós participamos, no interior de São Paulo, do movimento espírita. E eu me recordo assim, que nós recebíamos aquele material do Conheça o Espiritismo, não é? Comece pelo começo, um programa muito bom, e a gente tinha a oportunidade de ler as informações espíritas diretamente na fonte. Ou seja, nós pegávamos as obras de Kardec, um determinado assunto que aparecia em diversos livros, tínhamos lá a programação toda, então estudávamos direto nas obras. Isso foi uma oportunidade que nós tivemos para ter um embasamento doutrinário. E participávamos dos movimentos, né, do movimento, no caso, espírita, que tinha o movimento da mocidade. Eu até me lembro a Comenesp, que era a Confraternização das Mocidades Espíritas do Nordeste ou Noroeste do estado de São Paulo. Então era muito interessante, porque a gente se deslocava, né, de uma cidade para outra, ficávamos hospedados, né, na casa de companheiros, e aí assistimos às palestras, tínhamos toda a participação. Foi muito gostoso. Então dali a gente começou esse trabalho, né? Participamos no interior de São Paulo, numa cidade chamada Urânia, de um centro, já existia o centro, então nós não fundamos um outro centro, né? Nossa família se reuniu a um centro que já existia, mas o senhor trabalhava ao modo dele, né? Porque era meio que o dono do centro, no passado isso existia, ainda existe, né? Mais ou menos, e a gente tentou conciliar, entrando com a parte do estudo, né? A parte da juventude, da mocidade, da evangelização, do trabalho mediúnico, segundo Kardec nos orienta, né? A gente tem o Livro dos Médiuns como a maior base, e aí fomos assim, então, desde a infância, adolescência, e até chegarmos em Brasília, né? Aí continuamos um trabalho na Federação Espírita Brasileira. E hoje você está vinculado a algum centro espírita, trabalha em alguma determinada área? Pois é, lá na FEB nós estamos vice-presidentes, né? Isso não é sinal de nenhuma evolução, pelo contrário, acho que é de muita imperfeição, muita dívida. E atuamos lá desde quando nós chegamos na parte da infância, da evangelização infantil, depois juvenil, coordenamos a juventude, ficamos um tempo assim fazendo uma verdadeira escola mesmo, era uma preparação muito boa com a dona Cecília Rocha, né, uma pioneira, Francisco Thyssen,
Então tivemos essa oportunidade. Depois fomos trabalhar exatamente na área de pesquisa, que é a nossa área mais da informação, então com biblioteca, com arquivo, com museu, no trabalho de preparação de livros de referência, né, para poder facilitar o acesso à informação, como é o caso, por exemplo, de catálogos, glossários, dicionários, né, esse material assim, índices, enfim. E hoje nós atuamos também numa casa espírita, cuja frequência semanal não ultrapassa 20 pessoas. Então a gente leva um violãozinho, tocamos uma música, né? Ajudamos a cantar um pouco, depois ajudamos no passe e de vez em quando fazemos uma palestrinha lá. Então também é um momento muito agradável porque, claro, trabalhar na casa que é maior, assim, no sentido de expansão, não é? De maior movimento, é muito importante. A gente trabalha numa casa espírita, por exemplo, também na Comunhão Espírita, todo segundo domingo do mês fazemos uma palestra, o público é de 1000 pessoas, 6 horas da tarde, né? E é impressionante. E agora, essa casa, por exemplo, que ela tem basicamente 20 pessoas, às vezes a gente vai falar ou vai fazer algum trabalho, tem 8, 6 pessoas. A gente sente praticamente os espíritos ali materializados. Então, uma beleza, uma delícia a gente trabalhar assim, né? Então, é importante. A trabalho de assistência social também, que nos toca muito, estar visitando as pessoas, conversando com as pessoas. É uma das coisas que hoje, por exemplo, eu sinto muita necessidade. Porque o nosso trabalho faz com que a gente fique meio que numa atividade intelectual, não é? E colocar isso em prática, nessas luzes que o Espiritismo nos enseja, é extremamente necessário, não necessariamente para o benefício do outro, mas para nosso benefício, para a nossa melhoria. E falando sobre a editora, né, FEB Editora, nesse momento em que as mídias digitais estão tão em alta, como que a editora está se estruturando para atender essa mudança de público? Que ações vocês estão tomando? Pois é uma pergunta bem interessante, bem atual. Todo livro que nós preparamos editorialmente, que é um processo bem assim cuidadoso, um processo bem zeloso, ele é bem exigente, com critérios bem definidos, com rigor de avaliação e tudo mais, ele passa pelo processo todo, depois que é aprovado o processo editorial, né, com uma revisão também bem atenta, e depois que ele é preparado, ele tem 2 caminhos. Ou a gente converte ele para e-book ou ele vai para impressão. Então, todos os nossos livros, os livros preparados pela FEB, eles já são convertidos para e-book, ou seja, o livro eletrônico. E ele fica disponível em plataformas, não é? Como a Apple, a parte da Amazon, não é? Já fica disponível para quem tiver interesse em adquirir o livro eletrônico. E também algumas obras a gente deixa disponível em PDF, no próprio site da FEB, é disponível, aí, no caso, gratuitamente. Né, as obras básicas, a revista espírita, algum material de estudo, enfim. Então a gente já tem pensado nisso. Uma coisa que a gente tem também pensado fazer em parceria com a própria FEB TV é a questão de nós prepararmos, né, divulgações pela mídia, pelas redes sociais. Então incorporando aí, por exemplo, book trailers, né, comentários a respeito do livro, livros que iluminam, para a gente poder levar essa mensagem de uma maneira mais efetiva. Hoje você tem um produto, por exemplo, que não é só o produto impresso, escrito, né? Você tem ele muito mais dinâmico em termos do próprio áudio, né, da imagem, o material que, como a gente está fazendo aqui agora, fica disponível para o público, né? Então ganha assim uma dimensão que às vezes nem a gente faz ideia. Então nós já estamos trabalhando nesse sentido, inclusive com a ideia de trabalhar alguns audiobooks e de aproveitarmos o conteúdo riquíssimo que a gente tem na literatura espírita, notadamente publicado pela FEB, até para fazer determinadas pílulas, né, spots, assim, para a gente poder estar divulgando, estar levando uma mensagem, às vezes uma história, às vezes não é, um poema, é um conto, enfim, é um capítulo, tudo muito rico para poder disponibilizar ao público. E a FEB recebe muitos manuscritos para publicação, eles apresentam qualidade doutrinária. Quantos deles são aprovados efetivamente pelo Conselho Editorial para publicação? Pois é, a gente recebe constantemente os originais, são candidatos a livros, né? E é tão interessante que nós temos alguns critérios de seleção, de avaliação dessas obras, desses originais. Qualquer pessoa pode encaminhar um livro para a FEB, assim como pode mandar um artigo para ser publicado em Reformador. A gente não está avaliando a questão do nome, a pessoa já tem, né, já é o autor, já é conhecida, não. Isso não é o que é importante. O importante é o conteúdo. Então ele passa rigorosamente por uma avaliação de conteúdo. Para você ter uma ideia, assim, cerca de 10 títulos que nós recebemos, a gente acaba aprovando um. Então a cada 10, um é aprovado.
E não significa necessariamente que ele vai ser publicado, porque aí você tem uma série de outros fatores. Ele passa pelo parecer, né, dos pareceristas, nós temos uma equipe de pareceristas que fazem até com aquele esquema metodológico e científico do duplo cego, né, quer dizer, um não sabe o que o outro está fazendo, por uma questão de caráter científico mesmo, e de acordo com os critérios que é definido, por exemplo, questão do conteúdo, da linguagem, não é? Da atualidade, da contribuição que aquele título vai prestar, enfim. Se o livro é aprovado, ele passa por todo um processo e aí o conselho editorial decide se efetivamente a obra vai ser lançada e quando dentro de um planejamento editorial que é feito para cada ano, a cada 2 anos que a gente tem trabalhado. Então temos recebido muitas ofertas, isso é muito bom, mas realmente boa parte delas ainda deixa a desejar em termos de conteúdo e de linguagem. Uhum. E você também é responsável pela Biblioteca de Obras Raras da FEB. Fala um pouquinho a respeito desse trabalho, qual que é o livro mais antigo existente no acervo? Existem alguns manuscritos de expoentes da doutrina espírita lá? Como que é? Pois é, falar sobre isso é um sonho, né? Falando como bibliotecário, eu estou bibliotecário, sou bibliófilo, então eu adoro o livro raro e ao mesmo tempo amo o livro novo, né? Que a gente trabalha nas duas pontas. E a Biblioteca de Obras Raras é um acervo maravilhoso. A gente até convida todos que tiverem interesse e oportunidade de conhecer em Brasília, na sede da FEB, fica aberta ao público, não é? Para a gente poder visitar semanalmente, diariamente, com visitas organizadas a gente pode fazer também, não é? Assistência a grupos, orientar, e é um ambiente muito bom. Nós temos originais manuscritos de Bezerra de Menezes, escrita à mão mesmo. Ele escrevia assim, a folha, à época, o espécie de papel sulfite, né? O ofício era partido ao meio, então ele escrevia com caneta tinteira, uma coisa maravilhosa. Várias obras que nós temos hoje já publicadas estão em manuscrito lá, e outras que são inéditas. Nós estamos trabalhando, inclusive, uma série, já vem de algum tempo, que é exatamente as obras de Bezerra de Menezes enquanto vivo do lado de cá. Então ele escreveu esses livros antes da desencarnação, obras maravilhosas. E a gente vai publicando gradativamente. Temos as primeiras edições de Kardec no original, aí são as primeiras edições que ele publicou, temos de todas as obras do Pentateuco. Temos uma obra impressionante, que ela data de 1792, e é uma edição portuguesa, um livro de bolso, mas bem volumoso, e ele já é uma segunda edição corrigida, de Lisboa, Portugal. E o título é assim, o diálogo entre um morto e um vivo. Então é bem interessante, porque já está retratando exatamente essa questão da mediunidade, né, do trabalho da comunicação entre os dois mundos, e de 1792. Você vê, são 12 anos antes da encarnação de Hipólito Leão Denis Arrival, né, que foi em 3 de outubro de 1804. Que bacana. E como é que as pessoas podem ter acesso a essas obras? Pois é, nós temos 2 maneiras. O nosso catálogo, em termos referenciais, ele está disponível no próprio portal da FEB, no site. Existe lá pesquisas, Biblioteca de Obras Raras. Você pode consultar, pode fazer a pesquisa. Nós estamos digitalizando a capa do livro e a folha de rosto para facilitar a identificação. Futuramente pretendemos transformar isso numa biblioteca digital, né, que o Paraná aqui já como exemplo tem boa parte, né, do acervo digitalizado, graças ao trabalho da equipe competente que vocês têm aqui, e nós estamos aos poucos fazendo isso. Mas tem então esse acesso pelo catálogo, tem a própria visita local. Como são obras raras, a gente não faz um empréstimo assim, né, doméstico, a pessoa pegar e levar para casa não pode. Mas lá no ambiente mesmo, a pessoa pode consultar o pesquisador, enfim, ter acesso sem nenhum problema, com devido cuidado, o acervo está disponível e a finalidade é essa. E como é uma biblioteca, tem a parte periódica, também tem a parte de documentos mais raros ainda. A biblioteca ela é um processo, como já diria, né, o bibliotecário indiano Ranganathan. E ele coloca uma coisa muito importante, que a biblioteca, numa dessas leis que ele define, é um organismo em crescimento. E é tão interessante porque a gente trabalha em biblioteca, essas coisas, a biblioteca parece sempre estar em organização, nunca está pronta, né? Uma coisa assim maravilhosa. Então nós temos muita coisa lá sendo organizado ainda, mas muita coisa que já está disponível para o público, tá certo? E nos últimos anos, os livros da editora FEB tiveram seus projetos gráficos atualizados. O que levou a editora a tomar essa atitude? A necessidade de nós fazermos com que o produto, o livro, que já tem uma qualidade de conteúdo boa, assegurada, que pudesse também, compatível a essa qualidade de conteúdo, ter uma qualidade de apresentação.
Então você ter uma forma, né, uma identidade visual, uma diagramação, um projeto gráfico que torne a obra agradável, atraente. Então você, por exemplo, entre aspas, disponibiliza um livro pela capa, pelo título, pelas informações que você tem, não é? Na própria quarta capa, como você apresenta o próprio livro, o tamanho de letra, o tipo de letra, tudo isso com vistas à legibilidade documental. Então nós temos uma preocupação grande nesse sentido, estamos aperfeiçoando cada vez mais com um trabalho que é profissional, necessariamente profissional. Nesse campo editorial não há espaço para amadorismo. É importante a gente dizer isso, que nós trabalhamos, claro, todos somos voluntários, mas há os profissionais que são especializados. E nós, voluntários, também procuramos nos aperfeiçoar, enfim, né, nos especializar para ter um trabalho que seja, digamos assim, de qualidade para atender dignamente esse valor doutrinário que é fundamental. Então nós temos esse intuito, estamos fazendo isso gradativamente, os livros estão cada vez mais bonitos, né? Atraentes, atrativos, e é interessante, e o que é mais importante, fáceis de ler. A gente faz a leitura sem fazer força, tem que ser algo agradável em que a gente se sinta bem. O leitor conversa com o texto conversa com o leitor, e isso não é papo de maluco. E qual a sua avaliação sobre o mercado livreiro espírita? E como que ele pode contribuir para a expansão e divulgação da doutrina espírita? Pois é, o intuito do mercado livreiro é exatamente contribuir para essa expansão. Quanto maior a divulgação no Brasil, fora do Brasil, enfim, extremamente importante. Hoje nós temos um catálogo de títulos enormes, são inúmeros, centenas de títulos, milhares de títulos espíritas ou dito espíritas. O cuidado que a gente tem que ter é que se misturam muitos títulos que são espiritualistas, esoteristas, alguns que vão até contrário a alguns princípios fundamentais ou que não têm nada a ver com o espiritismo. Às vezes é uma literatura apenas para o deleite, como só ia acontecer. Às vezes você pega um capítulo de um livro, você lê 8, 10, 15 páginas, uma descrição, por exemplo, de uma cena que vai para uma sensualidade literária e cadê o espiritismo? E por que isso estar ali? Só lembrando que a própria Ivone do Amaral Pereira, ela foi orientada pelo seu mentor Charles, quando ela queria editar um livro que tratava mais da vida dela, junto com o Roberto Canarreiras, né? Em outra existência, ele não deixou. Só depois que entrou o conteúdo doutrinário que ele aceitou. Falou, a obra tem que ser doutrinária, porque é uma obra espírita. Assim também aconteceu com a própria Ivone do Amaral Pereira, com o Camilo Castelo Branco, o Camilo Cândido Botelho, ao ditar Memórias de um Suicida. O livro, no caso, era apenas uma biografia desse escritor português, que se suicidou ainda muito jovem, antes dos 30 anos, pelas dificuldades, mas então ele relatava na obra. A obra foi entregue à FEB, não havia tempo de fazer sequer a avaliação, enfim, ficou, entre aspas, engavetada durante praticamente nesse processo algumas décadas, desde a primeira versão e tudo. Mas foi tão interessante que depois Leon Denis faz a revisão espiritual da obra e entra um conteúdo doutrinário. E hoje a gente tem Memórias do Suicídio, um calhamaço de quase 600 páginas, basicamente, que é um dos livros mais lidos, inclusive por jovens que têm interesse nessa temática, por conta desse peso. Então é muito importante a gente pensar na expansão, na divulgação. Temos ainda muitas dificuldades, porque devemos trabalhar colaborativamente, trabalhar unidos e não competitivamente, porque a gente vê isso muito no mercado que não é o espírita, mas alguns dizem que o próprio mercado espírita ainda é muito competitivo e às vezes as regras ali são até mais difíceis do que no mercado livreiro que não é espírita. Então é uma coisa que a gente tem que pensar, talvez algo conjunto, trabalharmos no movimento espírita, que já é uma rede que propicia isso, porque o próprio movimento federativo ele já é uma rede. Então nós temos a Federação, né, Nacional Brasileira, temos as federativas estaduais, que algumas delas já são editoras, já fazem um trabalho de divulgação também já por meio do livro. O livro é o principal instrumento de divulgação do espiritismo e continua sendo. E continuará sendo, porque do próprio livro a gente tem vários recursos que a gente pode utilizar para a divulgação do espiritismo. Então tem que tomar um cuidado todo, muita coisa vai expandir, mas um alerta. É preferível a gente ter menos, com mais qualidade, do que a gente ter uma maior quantidade em detrimento da qualidade. Então não precisa se ter lançamentos a todo dia ou toda semana necessariamente.
É importante um lançamento? É, mas tem que ser uma obra doutrinária. Tem que ser uma obra escrita numa linguagem que vai chegar a um público que ainda não conseguiu ler, por exemplo, uma obra de Kardec. Então, uma obra que chame, que convide, que atraia, isso tudo é importante, não é? E quem é editor, quem está trabalhando nesse sentido, tem que ter essa preocupação. E, evidentemente, as livrarias, né, o mercado livreiro, os distribuidores, também conhecer os produtos para fazer um melhor trabalho de divulgação. E conta um pouquinho, então, para a gente quais são as novidades que a editora da FEB está trazendo aqui para a Conferência Estadual Espírita e para os próximos meses também. Pois é, a gente está lançando aqui uma obra que, no nosso entendimento, é uma das obras que, nas últimas décadas, é a obra mais marcante. A gente não está sendo aqui orgulhoso, pelo contrário, nós colocamos com muita humildade, porque é uma obra de Chico Xavier e de Emmanuel. Um projeto organizado, coordenado por Saulo, que faz um trabalho muito bonito, uma equipe de 6, 7 pessoas que nos reunimos durante um ano, e é tão interessante, aí nasceu o projeto Evangelho por Emmanuel. São 7 volumes, desde os comentários que Emmanuel fez nos versículos, né, dos Evangelhos, do Novo Testamento, nas cartas de Paulo, no Apocalipse, enfim. Então nós temos desde Mateus, né, Marcos, Lucas, João, Atos dos Apóstolos, e agora está sendo lançado aqui na conferência exatamente o 6º volume, que são as cartas de Paulo. Um livro com 800, quase 900 páginas, é o mais alentado em termos assim, de dimensão, e é impressionante a leitura e o interesse que o público tem nessa obra. Embora um calhamaço, assim, o público se interessa. Nós fizemos uma impressão agora da primeira edição, chegou a semana passada, já está esgotando. Nós já estamos providenciando uma segunda impressão, porque o livro teve uma aceitação muito boa, já estava sendo aguardado. Semestre que vem a gente faz o lançamento na Bienal, se der tudo certinho, em São Paulo, em agosto, do 7º e último volume dessa coleção, que vai ser as Cartas Universais do Apocalipse. São os comentários todos de Emmanuel em torno disso. É uma preciosidade. Fruto desse projeto também nós temos os Sementes do Evangelho, que são livros de bolso, que a própria equipe foi selecionando assim, frases importantes sobre determinados assuntos. A gente fez a classificação dentro desses assuntos de subtemas e aí geramos alguns livros de bolso, são 5. Então tem sobre, no caso, né, o amor, sobre a fé, sobre o trabalho, sobre a esperança. Então são 5 volumes que estão saindo. 2 já estão editados, né, assim, impressos, 5 já estão em e-book, porque estão todos prontos, e agora até a Bienal a gente vai lançando os demais. Esses são livros. Estamos lançando também do Leonardo Machado, que é um médico espírita lá de Pernambuco, o livro Vida Saudável e Feliz. É uma obra que trata do Evangelho e da saúde mental, mas numa linguagem bem coloquial, bem fácil para o nosso entendimento, né? Uma obra que vai estar disponível ao público. E muitas reedições que a gente tem feito aqui mesmo, né? Trazendo reedições da Sueli Schubert, né? Nós estamos preparando, além do Dimensões, né, espirituais do Centro Espírita, do Obsessão e Desobsessão, temos também o Testemunho de Chico Xavier, que a gente está preparando. Outra obra clássica que a gente está aí para lançar também, já em e-book e impresso, são as Mesas Girantes do Espiritismo, né, do Zeus Vantuil, e várias outras obras que a gente está aí. Nós vamos ter um título inédito de Richard Simonetti. A obra se chama A Bênção da Gratidão. Então, já estamos com a obra, ela já está sendo preparada e na Bienal do Livro em São Paulo nós vamos relançar os 3 títulos de Simonetti que ele tem conosco e esse lançamento. E uma das reedições vai ser com um novo título, que você Conheça o Espiritismo, que a gente pretende ser um livro de entrada exatamente para aquele que ainda não teve oportunidade de conhecer o Espiritismo. E vários outros trabalhos que a gente tem, porque a quantidade é muito grande. Nós temos um catálogo de mais de 550 títulos. Desses, 300 estão trabalhados já na nova formatação e temos aí mais de 200 para trabalhar. Então temos trabalho por alguns anos, além dos lançamentos que vão sendo feitos gradativamente, não é? Das reedições e das reimpressões. O trabalho editorial é um trabalho dinâmico, constante e crescente. E com relação aos projetos de cinematografia, soubemos que a FEB cedeu os direitos autorais de grandes obras como Paulo Estevam, que existe a possibilidade de uma certa continuidade do Nosso Lar. Existem lançamentos em breve? O que você tem a falar sobre isso? Olha, Paulo Estevam a gente ainda não fez essa cessão dos direitos autorais. Nós já tivemos várias demandas de vários interessados,
mas ainda não fizemos. Por quê? Porque essa é uma obra que ela exige realmente um trabalho eminentemente profissional e com uma produção hollywoodiana. A gente vai ter, né, como já nós tivemos Nosso Lar, um trabalho muito interessante, de muito investimento. Nós vamos ter a continuação do Nosso Lar, virá o Nosso Lar 2, pelo mesmo diretor Wagner Assis, e vai ser com base nos Mensageiros e algumas informações do Obreiros da Vida Eterna. O Wagner disse assim, aquela casa que flutua, ela não pode ficar fora do cinema. Então é a casa transitória, né? Que é uma verdadeira nave espacial, uma coisa impressionante. E, então esse já está sendo, né, trabalhado. Temos Romances de Emmanuel, que não Paulo Estevão, mas há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo, que vão virar também espécie de séries, né, para televisão, mas a televisão no sentido, né, provavelmente primeiro nos Estados Unidos, depois virar para o Brasil. Então tem toda essa questão do cinema, a gente precisa fazer todo um estudo. Então tem muitas obras, tivemos uma reunião recente com a presidente da Fox aqui no Brasil, né, que está incorporando, né, a Disney está incorporando a Fox. E ela viu os livros infantis e ficou encantada, né? Ela falou assim, logo pensou assim no Saldanha, né, que era aquela... Gente, então se pensa grande, porque tem que se pensar grande, porque o Espiritismo merece, porque é uma informação tão preciosa, e chegar na telona, né, nas telonas assim, é uma coisa fantástica. E a gente já conseguiu fazer isso, e vamos continuar fazendo de uma maneira cada vez mais assim, que seja interessante, agradável, com todos os recursos da tecnologia que a gente possa utilizar aí, não é? E você está vindo pela primeira vez a uma das nossas conferências estaduais e queremos saber qual a sua impressão, o que você está vendo de todo esse trabalho que se iniciou lá no dia 11 no interior e que agora culmina nesses 3 dias aqui no Expo Trade. É um trabalho fantástico, um trabalho admirável, que a gente vê aí a organização, o empenho de uma equipe que ao longo do ano, né, e dos anos vão se preparando para chegar nessa culminância, né? E o movimento no interior é muito bonito, porque o interior dá uma força danada e alguns até dizem que o nosso futuro está no interior. Eu venho do interior, né, eu sinto muito isso, é tão gostoso. E realmente o interior vai fazendo essa preparação toda. E evidentemente as capitais, como aqui, essa belíssima cidade, com esse trabalho lindo que é feito, de uma dimensão assim, como a própria Sandra colocou, né, na abordagem dela, talvez que seja de maior expansão em termos de atingimento do público, não só pela quantidade, né, daqueles que vêm fisicamente, que já é uma quantidade muito grande, realmente admirável, como também pelos veículos, né, midiáticos, pelas redes sociais, enfim, que se divulga, então tem expansão. Minha impressão muito boa, a primeira vez que eu venho, estou agradecido pela oportunidade, pelo convite, e estou achando assim muito bom rever companheiros, amigos, né, velhos conhecidos, a gente poder se abraçar e poder fortalecer esses laços tão importantes, esses laços que permanecem na formação de uma verdadeira família espiritual. E como líder do Movimento Espírita Federativo, você poderia deixar uma mensagem para os trabalhadores espíritas, principalmente nesse momento de transição que a Terra se encontra? Pois é, o líder, ele começa pelo aprendizado. Todo líder é necessariamente um aprendiz. Então ele não está na posição daquele que ensina, mas daquele que compartilha, porque todos nós aprendemos juntos, não é? A mensagem que eu poderia deixar é uma mensagem de esperança, porque nós estamos vivendo momentos assim extremamente difíceis, momentos delicados, momentos tempestuosos até a gente diria, que os tempos efetivamente chegaram. E a gente precisa ter uma dignidade moral para poder enfrentar tudo isso e permanecermos com perseverança, sem perdermos a esperança, entendendo que esses processos, por horas, são naturais ou comuns diante das necessidades que nós temos. A par do amor, da solidariedade, da confraternização que deve existir entre as pessoas, as instituições, entre os povos. Mas uma necessidade imprescindível que nós temos atualmente é de discernimento, é de bom senso, de equilíbrio. Então, utilizemos de fato a mensagem de Jesus para a nossa transformação, para a nossa renovação íntima e colaboremos com o nosso esforço para também promover a regeneração social da humanidade, a começar por nós mesmos. Agradeço a atenção de todos, muito obrigado.